Olá, e o Saúde de hoje fala sobre a associação entre o uso frequente da maconha e o câncer de testículo. Para isso a gente recebe aqui no estúdio o urologista Adriano Nesralla. O programa está começando. Adriano, é isso mesmo? Alta associação entre o uso frequente da maconha e o câncer de testículo? É isso mesmo, Jairo. A gente observou que os pacientes que nós acompanhamos no ambulatório lá do ICESP, do Instituto do Câncer, do Estado de São Paulo, os pacientes com câncer de testículo, 1/4 deles já apresentava histórico de fumo frequente de maconha. O que, se a gente compara com a população que não fuma, a incidência é muito maior, é quase o dobro, entendeu? É o dobro, na verdade. Adriano, qual seria o mecanismo? Assim? O que a gente podia pensar? Que tipo de alteração a maconha provoca no organismo da pessoa que poderia aumentar o risco de um câncer no testículo? A gente ainda não sabe causa e efeito, não existe isso. Existem algumas hipóteses. A maconha, ela provoca infertilidade e provoca impotência sexual. E com isso a gente percebeu que existem alterações hormonais. Então, eventualmente, essas alterações hormonais causadas pela maconha são a causa da duplicação da incidência de câncer de maconha. Adriano, o grupo que está sob maior risco, né, além dos usuários frequentes de maconha, pelo que vocês estão identificando, é o homem jovem, né? A incidência do câncer de testículo tem pico entre os 15 anos e os 40 anos de idade. Isso é para o usuário crônico, principalmente naqueles que começam precocemente, na adolescência, né? Isso é mais marcante, essa associação. Quer dizer, o efeito você vai ver o que 10, 15 anos depois, Isso, não é imediato. Não, assim. não é imediato. É depois de alguns anos de exposição à maconha, um usuário frequente, e aí frequente, esse é o perfil ele clássico. O usuário frequente, que é aquele que usa diariamente, tem um risco maior do que aquele que usa eventualmente, em festas, em reuniões. E o que acontece? Como que alguém pode eventualmente suspeitar que está com câncer de testículo? Quais são os sintomas? Então, todo homem que apresenta aumento do testículo, pode ser indolor ou dolorido, sensação de nódulo, ele percebe no banho que existe um crescimento de um nódulo. Eventualmente, quando existe sangramento dentro do nódulo, o paciente pode ter dor, né? Mas basicamente, quando o tumor está na fase inicial, o paciente percebe essas alterações no local, pela palpação, normalmente na hora do banho, a parceira consegue perceber uma alteração e alerta o paciente para procurar um médico. E por que ele percebe que tem uma alteração? Porque o câncer de testículo tem um crescimento rápido. É rápido? É rápido. Dependendo do tipo de câncer, ele dobra de tamanho de 2 a 3 dias e o outro tipo de 5 a 7 dias. Nossa, uma semana. Então é muito rápido o crescimento do câncer. Então o paciente consegue perceber as alterações. Uma dúvida das pessoas é o seguinte: fez o diagnóstico, né, realmente tem um câncer de testículo, normalmente o tratamento é a cirurgia, retirada do testículo, colocação da prótese no mesmo tempo ali, para um efeito estético, e em geral começa-se a fazer quimioterapia, é isso? Então vai depender, o tratamento basicamente é a cirurgia, em geral classicamente de retirada do testículo, em casos especiais tenta-se preservar parte dele. Quando ele está no estágio 1, que é aquele encontrado só no testículo, a gente pode fazer só a cirurgia de retirada e depois observação vigilante. Apesar da cura do paciente ser muito elevada no estágio 1, de 25% a 30% dos pacientes têm lesão microscópica já associada nos gânglios que a gente chama do reto peritônio. Né? Então, mais recentemente, existe uma tendência de se fazer um ciclo de quimioterapia, que é bem mais brando do que o tratamento de uma doença já existente nos gânglios. Entendeu? E tem uma dúvida que muitas pessoas me fazem ou mandam aqui pra gente, que é a seguinte: uma vez que eu tirei um dos testículos, eu continuo com a capacidade de produzir meu hormônio sexual masculino e continuo com a capacidade de ter filhos normalmente.
A potência não vai modificar. Quer dizer, o paciente continua produzindo testosterona suficiente para ter libido, caracteres secundários masculinos e ereção. Em relação à fertilidade, vai depender da necessidade ou não do tratamento com quimioterapia ou radioterapia. Por quê? Tanto a radioterapia quanto a quimioterapia provocam alterações na produção do espermatozoide que podem ser temporárias ou definitivas. E pode levar de 2 a 5 anos para reverter essa situação, quando ela vai reverter, entendeu? É importante discutir com o paciente a necessidade de se congelar esperma. Para quem no futuro, para garantir talvez, o futuro, pelo menos uma inseminação, se ele quiser ter se ele filho. quiser ter filhos. Adriano, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, o Saúde de hoje fica por aqui e semana que vem tem mais. Muito obrigado pela sua atenção.